Aleluia, glória a Deus. Projeção, nós vamos abrir no segundo livro de Reis, no capítulo 5. Se você quiser tomar nota daquilo que vai ser dito, glória a Deus. Se você não tomar, a Chara vai postar mais tarde. Se algumas vezes eu tossi aqui é porque eu estou meio gripado, mas eu vou tirar o microfone da boca, perdão. Vamos ler aqui, você vai acompanhar no telão. Vamos colocar na ARA, que é a mesma versão que eu vou ler. E aí eu queria pedir para você também, depois que você for no banheiro, voltar e tal, procura não se movimentar, vamos ficar juntos até o final. Vai ser muito bom. A palavra de Deus diz assim. Eu vou jogar um chiclete fora, perdão. Depois eu pego. Relaxa. Melhor que deixar no púlpito. A palavra de Deus diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém leproso. Essa parte que termina em vírgula, porém leproso, parece que até desqualifica tudo aquilo que o homem é. Nós vamos nos deter nesse primeiro versículo. Naamã, comandante de guerra, comandante do exército do rei da Síria, que era grande homem diante do seu senhor. Do seu senhor, no caso, o rei da Síria, e era alguém abençoado pelo Senhor, o nosso Senhor Jesus. Engraçado, né? Deus abençoar um homem que estava subjugando o seu povo. E Deus usar Naamã e o rei da Síria para conseguir trazer um castigo sobre Israel. E Deus abençoou o homem. Depois eu te explico como é que funciona isso aí. Mas você vai ver como que a história do cara pode ser mudada por causa que o Senhor é com ele. Até o ímpio pode ser abençoado nas suas empreitadas, se Deus decidir que vai ser assim. E nós que é crente, às vezes quer fazer sem Deus, hein? Que loucura. Presta atenção na coisa. Naamã era alguém de prestígio. A palavra começa enaltecendo as patentes do homem. O cara era o Aquiles de Troia. Você lembra do Aquiles no filme Troia? O cara era o cara. Ele era a tropa de elite de qualquer exército. Aonde ele entrava na batalha, vencia. E além disso, ele não era só um bom guerreiro, alguém de prestígio. Ele era o chefe da parada. Segundo os historiadores, a Síria tinha o maior exército da época e eles tinham domínio sobre tudo. Era o exército mais forte que havia. E nesse exército havia um líder que chamava Naamã, que era o capitão de tudo. Então, que homem que era esse? Era um cara de muito valor. A palavra começa enaltecendo as patentes desse homem. O quanto ele era alguém de renome. Era grande diante da sociedade, grande diante do seu Senhor e abençoado por Deus. É tudo que um homem está precisando, né? As pessoas te amam, a pessoa que te lidera reconhece o que você carrega e Deus é contigo. Naamã. Esse era o cara. Porém, a palavra traz a vírgula falando, porém leproso. Aí isso aqui dá uma tristeza na hora que a gente lê o texto. Fica comigo aqui que você vai entender. Olha que louco. Naamã era alguém de prestígio, da alta confiança do rei, um homem de muitas habilidades e autoridade, principalmente abençoado por Deus. Se a gente trouxer para o nosso contexto pessoal, se liga agora e aplica na sua vida. Vamos supor que você é muito bom no que você faz. Assim como a palavra enaltece as patentes dele, que são as habilidades, a autoridade, o reconhecimento, você também é esse cara. Você desempenha alguma função na igreja, você é um líder, você é um pastor, você é alguém que ministra louvor, e você tem um talento extraordinário. Todas as pessoas conseguem reconhecer o que você carrega. Glória a Deus por isso. O problema é os nossos poréns. O problema é o que vem depois do talento. O problema é aquilo que ninguém vê. Sabe por quê? Porque tem muita gente ganhando a guerra lá fora, mas perdendo a guerra interna. Você começa a ser uma pessoa extraordinária nas coisas externas. Alguém que até inspira outras pessoas a querer ser ou fazer o que você faz. Imagina aqueles jovenzinhos que entravam no exército e olhavam para Naamã e falavam, cara, que capitão, que homem.
o brabo, é o cara. E aí todo mundo falava, vou me vestir igual a ele, vou falar igual a ele, vou fazer tudo que ele faz, porque esse cara me inspira a ser diferente. E ele nem sabia dos poréns daquele cara que ele admirava. Você sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que ele tinha lepra. E como que ele tinha lepra e conseguia andar no meio do povo, conseguia ser tocado pelo povo, conseguia ter contato com todo mundo, porém leproso? Tinha um segredo. Quando Naamã estava com o povo, ele estava de armadura. Ele não estava nu. Ele não estava vulnerável. Ele estava vestido. Ele estava com a roupa de guerra. Todo mundo via ele na sua performance. Todo mundo conseguia ver ele com a couraça no peito, com o escudo, com a espada. Ninguém notava a lepra. Ninguém sabia que ele tinha lepra. O cara estava armado. O cara estava vestido. Ele estava no personagem. Ele era o capitão Naamã. Ele não era o Naamã, o marido da mulher dele. Você consegue agora vislumbrar essa história? Consegue agora ver o quanto isso era sofrido para ele? Porque nós não estamos aqui para atacar pedra no Naamã em primeiro lugar. Nós estamos aqui para compreender como que acontece. E a gente consegue entender que Naamã talvez sofria muito com isso. E agora eu vou te mostrar no texto a seguir que ele sofria com isso. Olha o quanto que isso fazia ele ser alguém que sofria. Saíram, vamos ler a sequência. Eu quero que você acompanhe para você não perder. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Seguinte, disse ela à sua senhora, tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então, foi Naamã e disse ao seu senhor, assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Presta atenção, assim que ele ouviu que havia cura para sua lepra, primeira coisa que ele fez, eu quero resolver então. Eu quero resolver. Naamã descobriu que tinha alguém que podia tirar essa lepra dele, ele falou, então pronto, vamos lá agora. E ele chegou diante do rei da Síria e falou, meu senhor, tem alguém lá em Samaria que resolve a minha parada. E aí ele correu para resolver o problema. Era sinal que isso angustiava ele ao íntimo do coração. Não era uma coisa que ele conseguiria conviver por muito tempo. É por isso que eu intitulei a palavra dizendo assim, tudo ou nada. Tomar uma decisão é muito difícil, mas deixar de tomar vai te custar tudo. Imagina para Naamã não tomar a decisão de ir atrás daquele que poderia resolver o problema da sua lepra. O quanto isso ia cobrar caro. Mais caro do que o fato dele não tomar essa decisão. Porque no final ele ia morrer dessa lepra. No final ele ia perder tudo por causa dessa lepra. Eu sei que o fato dele expor que ele tinha lepra era sofrido, era doído, mas conviver com ela era pior. Era muito pior. Olha aqui esse texto onde que diz a sequência. Bota a sequência no próximo versículo. Respondeu o rei da Síria, vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Só até aí. Beleza, agora ele vai resolver o problema. Ele decidiu que isso não vai perdurar na sua vida. Só que ele vai resolver do jeito dele. Ele é um cara que tem uma grande influência. Ele é diplomata. Ele tem muitas amizades. O rei dele conversa com o rei de Samaria. Só que, em nenhum momento, aquela mulher falou que o rei de Samaria poderia resolver o problema dele. Ela falou que havia um profeta. Mas o cara quis resolver do jeito dele. Olha aqui. No seu caso, às vezes, trazendo o contexto de Naamã, você é o cara que prega bem, canta bem, tem uma liderança forte, serve como ninguém, oferta generosamente, contribui na casa de Deus, e tudo isso é válido, as pessoas vão aplaudir. E Naamã tinha um significado no nome dele, que essa parte aqui agora entra em coisas que talvez você não desempenha na igreja, mas é quem você é. O nome Naamã tinha o significado de uma pessoa agradável. Já viu aquela pessoa que se dá bem com todo mundo? Aquela pessoa que todo mundo quer estar perto, sorridente, alegre, cheia de piadinha, gente boa,
sempre vê o lado bom das coisas, uma pessoa que te motiva, que você gosta. Naamã, aquele que tem a habilidade de ser agradável. Você conhece alguma pessoa agradável? Eu vou te falar uma coisa. Esse era o Naamã. Cara, valente, com alta patente, abençoado por Deus, tinha o prestígio do seu Senhor, o reconhecimento da nação e ainda era um cara maravilhoso. Porque tem muita gente que tem talento, mas é chato, né? Tem muita gente que tem talento, mas não é agradável. Só que não era o caso de Naamã. O cara tinha talento, era agradável, tinha tudo. Mas ainda tinha um porém. Sabe por que nós vamos tratar essa lepra como se estivéssemos falando de pecado? Por mais que de forma literal a palavra de Deus está falando que ele tinha lepra na carne de forma verdadeira. Realmente havia uma ferida na sua pele, mas a lepra ela representa algo na palavra de Deus. Eu vou te mostrar um texto, talvez você nunca percebeu. Olha para esse texto aqui que a gente vai projetar agora em Mateus capítulo 10, versículo 8. Olha aquilo que Deus fala, aquilo que o Senhor Jesus fala para os seus discípulos. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expeli demônios, de graça recebeis, de graça dai. Por que a lepra não entra na cura? Se é uma doença somente. Por que ele não fala curai os enfermos e o restante e a lepra está englobada em tudo? Por que ele classifica a lepra como algo que tem que ser purificado? Por que é algo tão especial assim a ponto dele tirar da parte de ser curado, como se fosse algo físico? Para começar, a lepra sempre é mostrada na Bíblia que ela tem um princípio por trás dela. Você lembra de Miriam, a irmã de Arão, lá em Números 12, quando ela vai e começa a indagar Moisés e depois se rebela contra ele, mas Arão, falando a respeito de que Deus não falaria só com ele, mas falaria com ela também, e ela se levanta contra Moisés, contra a liderança que Deus constituiu sobre ela. E aí Deus, furioso, chama Arão, Miriam e Moisés para a tenda. Sabe o que ele fala? Vocês estão malucos? Vocês estão doidos? Se fosse algum dos profetas, se fosse algum homem de Deus sobre a terra, eu falaria através de enigmas e sonhos. Mas esse cara não é um cara qualquer, é Moisés. Ele é meu amigo. Com ele eu não falo através de enigmas, com ele eu falo face a face. Mas qual que foi a sentença de Deus sobre aquilo que ela fez? Sairá daqui leprosa. Naquele mesmo instante ela saiu branca como a neve, tomada de lepra. É porque a lepra sempre representa algo que está dentro do coração. E naquele dia, o que estava no coração dela era a rebelião. A palavra de Deus nos mostra que a lepra precisa ser purificada. Ela não é só curada, ela é purificada. É por isso que Naamã, mesmo tendo uma lepra de forma física, o problema dele não estava na carne, estava no coração. O que pode ser essa lepra? No texto a seguir, volta lá para onde a gente estava. A gente vai voltar no versículo 5. Capítulo 5, versículo 5. Respondeu o rei, presta atenção aqui, porque aí a gente vai ver qual que era o problema de Naamã, o que ele estava carregando no coração e por que a lepra existia. Respondeu o rei da Síria, vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Seguinte, levou também ao rei de Israel a carta que dizia, logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Mais um. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse, acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la? Para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo, porque eles tinham tratado de que o rei da Síria não iria atacar mais eles. E eles tinham um tratado de paz, mas ele estava achando que isso era um pretexto para ele poder ser morto, porque ele não ia conseguir curar. Seguinte, ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei, por que rasgaste as tuas vestes? Deixe-o vir até mim, e saberá que tem profeta nessa casa, meu irmão.
Olha aqui, Naamã demonstra que ele queria fugir dos processos. Quando ele vai até o rei, não vai direto ao sacerdote, ele já mostrou a diplomacia. Tipo assim, eu vou no meu melhor recurso, o rei, aquele que tem contatos maiores do que os meus. Aquele que consegue resolver umas paradas que eu não consigo. E aí ele vai e entra em contato com o seu senhor, e o seu senhor entra em contato com o rei de Samaria, de Israel. Presta atenção numa coisa. Em nenhum momento aquela serva fala para ele procurar o rei. Em nenhum momento aquela serva fala que o rei poderia curá-lo. Mas ele vai lá resolver do jeito dele. Porque ele não ia se rebaixar aí num profeta. Ele não ia se rebaixar aí num lugar que não faz aquela parte do seu convívio. Não tem a ver com aquele círculo de amizade que ele tem. Eu não vou me submeter a procurar uma pessoa qualquer. Eu vou falar com o rei. É gente da minha classe. É gente do meu nível. E ali ele vai tentando comprar aquilo que Deus não falou que tinha preço. Você viu que ele levou vestes, levou ouro, levou prata, levou um monte de coisa que custava muito, simplesmente para impressionar, falando, cara, eu estou vindo aqui, você pode falar o preço, que nós vamos resolver isso aqui do meu jeito. O meu negócio é dinheiro. Só que não foi desse jeito. E aí agora ele vai ter que submeter, e agora você vai prestar atenção, porque é um processo de Deus. E o Senhor está nisso desde o começo. O tratamento de Naamã não é quando ele desce o Jordão e é curado. Começa aqui. Quando a primeira porta é fechada. Porque o jeito que ele queria resolver não era o jeito de Deus. O que pode ser essa lepra no nosso coração? No caso de Naamã era o orgulho. Mas a gente pode ter a falta de caráter, a ganância, a incredulidade, a infidelidade, a ira, o ego, pecados de estimação, coisas que ninguém vê. Talvez a lepra são lugares que a maioria das pessoas que te admiram nunca vão perceber. Sabe o que isso nos mostra? É porque quando a gente perde essas guerras internas, que a gente não consegue lutar elas, demonstra o quanto a gente é fraco. Tem um filósofo chinês que chama Lao Tzu. Ele fala uma frase que tem numa música que eu já ouvi, que diz assim: você dominar o próximo, a pessoa ao seu lado, é demonstração de poder. Só que dominar a si mesmo é a verdadeira força. Quando você consegue controlar tudo ao seu redor, consegue resolver tudo que é externo, mas não consegue resolver nada que é interno, você é fraco. Você é fraco. A palavra de Deus não diz que o Senhor Jesus ia resistir o pecado por você. Ela fala, resistir o pecado. Foge. Muda de vida. Ela fala, o pecado não terá domínio sobre vós. Você já viu que Deus fala a mesma coisa que Jesus depois repete? A primeira coisa que o Senhor fala, lá no jardim, depois da queda, quando o homem começa essa trajetória e tem o primeiro homicídio, antes dele acontecer, havia uma direção de Deus. Quando Caim começou a se irar contra Abel e Deus percebeu a intenção no coração dele, Deus vem ter com Caim. Você já parou para pensar o tanto que o Senhor foi benevolente, que esse homem ainda deu uma segunda chance antes dele cair no pecado? Virou para ele e falou assim, Caim, o pecado já a porta, mas cabe a ti dominar sobre ele. Caim teve uma decisão para tomar. Deus não poderia impedir dele matar o seu irmão? Poderia. Mas estava lá a decisão na mão de Caim. O Senhor veio, orientou ele antes, falou com ele, abriu os olhos dele, falou, cara, eu sei o que está dentro do seu coração, eu sei o que você está pensando, eu sei o que você está sentindo, mas eu quero te falar, domina sobre isso aí. Não cai nessa mentira, não. Mesmo assim, ele não ouviu, foi lá, matou o seu irmão. Às vezes o Senhor está lá, te alertando. Olha, filho, não vai por esse caminho. Para com essas amizades. Para de andar com esse povo. Para de viver essa vida que ninguém sabe que você vive. Começa agora a consertar a sua vida. E você não está lá andando, como se nada tivesse acontecido. Aí, de repente, você é subjugado igual a Sansão. Levanto-me como se eu tivesse a mesma força todos os dias, mas hoje Deus não está. É certo que o Senhor não vai te abandonar, meu irmão. É certo que até no dia que você caiu, o Espírito Santo está com você.
Mas tem dia que não tem força. Tem dia que você não tem como resolver. Você perdeu tudo. Agora você está subjugado. O bom está com sono. Difícil. E aí, você começa a sucumbir e nem percebe. Você lembra que lá no capítulo 16, quando ele perde a sua força, ele nem se tocou que não tinha força mais? Sansão nem se ligou. A palavra de Deus diz que ele se levantou como de costume para vencer os seus inimigos e não tinha força. E ali ele é preso, amarrado, furam os seus olhos e coloca ele para girar no moinho. Eu acredito que é isso que o diabo faz para aqueles que não têm a força no dia mau. Tem um dia que o diabo pega gente que está fraco, cega, tira a habilidade dele, tira a forma dele fazer, engessa ele de um jeito que ele não sabe como é que ele sai daquilo e coloca ele preso no moinho. E parece que a vida do cara não vai para frente mais. Parece a história de Sansão. Tem dia que parece que a pessoa foi pega pelos filisteus. Que loucura. Tudo isso que a gente não presta atenção quando o Espírito Santo está te alertando de coisas que vão te levar para o buraco. Você não se liga. Deus está te alertando, falando, filho, não segue esse caminho. Isso aí é caminho de morte. Aí você fala, não, vai ser igual a Adão. O Senhor falou que se comesse do fruto, ia morrer. E ele não morreu. Ele continuou vivo, o Senhor só expulsou ele. Então pode ser até que eu sofra algum dano, mas não morte. Pode ser até que eu venha sofrer alguma consequência, mas não isso tudo. E aí o diabo começa falando, igual ele falou, através da serpente. Não, não é bem assim que Deus diz. Para de cair nisso. Para de cair nessa conversa. Não é de hoje que a gente tem sido iludido por essas mentiras do diabo. A gente vê então Naamã achando que resolve do jeito dele. E vai usar das suas artimanhas. Mas isso teve uma consequência muito grande. Você sabe por que qual que é a consequência da lepra na nossa vida? Irmão, você já viu? Você já viu uma coisa? Às vezes você pisa num ambiente, você vai para um GR. Você vem para esse culto, parece que todo mundo recebe ao seu lado, você não recebe nada. Parece que todo mundo está sendo tocado, quebrantado. Deus está falando com todo mundo, menos com você. Aí você fala, esse ambiente aqui não tem vida de Deus. Mas que engraçado, quando o outro está do seu lado, está um teatro, está todo mundo fingindo e você é o especial, o cara que sente Deus. O cara que consegue ser o termômetro do ambiente. Não, isso aqui tem Deus, isso aqui não tem Deus. Olha que loucura. Às vezes o problema seu é lepra. Porque uma das consequências de ter lepra é insensibilidade na pele. Hoje chama de hanseníase, né? A doença que era antigamente como lepra. Você não tem mais como ter sensibilidade ao calor ou ao frio. Como é que você quer medir ambiente se você não tem nem sensibilidade ao calor ou ao frio? Você vai medir o quê? Se liga. Ou tanto que às vezes a gente cai numa mentira achando que os ambientes estão diferentes. Não, meu filho, quem mudou foi você. Seu coração está errado. É o que você está vivendo fora da vida da igreja que muda tudo. Ah, mas tem dia que eu sinto, tem dia que eu não sinto. Tudo bem. Eu até entendo. O fato de você, às vezes, conseguir ir nos ambientes que, de fato, pode ter as circunstâncias acontecendo de que lá, realmente, Deus não está se movendo, algo não está acontecendo. Mas sabe o que é engraçado? Tem gente que não é termômetro, é termostato. O cara define a temperatura do ambiente. Aí você chega num lugar gelado, se torna quente. Você não fica esperando, eu vou para um lugar onde está pegando fogo. Eu vou no lugar onde o mover está acontecendo. E ao invés de entender que hoje a esperança é Cristo em vós. A esperança da glória de Deus é Cristo em vós. Antes era só um homem chamado Jesus caminhando sobre a terra. Hoje a sua igreja leva o seu espírito. E aonde a igreja vai, Jesus vai. Eu fico te perguntando, aonde Jesus ia? O ambiente definia Jesus ou Jesus definiu o ambiente? Então, se você carrega a presença, você não vai ficar preocupado se está quente ou se está frio. Vai pegar fogo de qualquer jeito. Glória a Deus, porque você está lá. Eu lembro de um dia que eu cheguei, até hoje ele é o pastor Rodrigo lá da Dínamos. Na época ele era discipulador lá na igreja que a gente fazia parte. E aí eu fiquei sabendo que a célula dele bombava. Todo mundo amava andar com ele. Nossa, que célula maravilhosa, meu Deus. O cara era um líderzaço. A célulazinha
que eu ia dar umas 8 pessoas, a vez dava 50. Eu falava, nossa, cheio de gente, o povo apaixonado por Jesus, o líder que prega muito. Que maravilha. Aí eu falei com um amigo que eu tinha, falei, cara, faz uma ponte aí para eu falar com o Rodrigo, para ver se ele não quer que eu, sei lá, eu quero ir para a célula dele, ver se algo acontece lá, porque vocês estão vivendo um mover. Aí beleza, o Rodrigo pegou e veio trocar ideia comigo, na época acho que ele liderava, eu era discipulador, e aí eu sentei com ele no final do culto e falei assim, Rodrigo, cara, te admiro demais, você está vivendo um mover, glória a Deus, todo mundo fala que é muito prazeroso viver nessa célula com você é um líder muito bom, e tá pegando fogo lá, eu quero esse fogo, eu quero viver essa parada que vocês estão vivendo. Ele falou assim, mano, então eu vou te dar um conselho, não vem. Para mim foi um balde de água fria. Aí eu falei, tá bom, tô esperando, pode explicar. Aí ele falou assim, é o seguinte, cara, você não tem que correr atrás de nada que você mesmo carrega. Ele falou assim, se aqui tá pegando fogo, é porque você não começou a pegar fogo lá, é por isso que você tá procurando outro lugar. Naquele dia ele falou uma coisa que depois das pregações dele, mais nada fez sentido para mim, que eu falei, cara, o que ele falou lá atrás já fez com que eu entendesse muita coisa, eu vou pregar 10.000 vezes. O que você falou para mim lá atrás mudou muita coisa na minha vida, como nenhuma outra pregação. Tem hora que você se faz perguntas que uma resposta simples pode te fazer entender uma vida inteira que você correu atrás de coisa inútil. E eu corri atrás do fogo. Eu achava que célula lotada, cheio do Espírito, que o trem era o lugar que eu tinha que estar. Não, Deus te colocou lá justamente porque Ele colocou um despertar no seu coração de clamar pelo fogo. E é você que vai incendiar onde você está. Se você achar que algum dia aqui na igreja algo não está fluindo do jeito que você queria, responda a Deus por aquilo que Ele está te mostrando. Ah, eu acho que deveria ter mais obra social. Entra. Acho que deveria ter mais evangelismo. Evangeliza. Acho que deveria ter mais líder. O povo não está sendo apacentado. Se dispõe a liderar. Glória a Deus. É isso. Glória a Deus. Se você responder aos clamores que Deus coloca no seu coração, a vida se torna mais fácil. Agora, se você coloca as suas expectativas em todos os homens que estão lá liderando, imagina se você achasse que eu tenho que evangelizar, que eu tenho que ser o mestre dentro da sala, que eu tenho que ser o pastor, que eu tenho que plantar a igreja, que eu tenho que fazer uma obra social. Tudo bem, tudo isso vai fazer parte da minha vida. Mas talvez não vai ser a minha missão principal. E você vai ficar procurando essas coisas na sua liderança, que talvez Deus está falando que você terá um chamado específico para isso. E você é uma resposta, um braço da igreja que vai se estender e atender essa área. Nem tudo vai vir da resposta da liderança. Isso é boca de Deus. Deus te colocou aqui para você ajudar a edificar. Chega, vê esses detalhes e age. Deus vai fazer através da sua vida. Amém? Então Naamã tentou comprar a restauração, pediu ao rei de Israel, menosprezou o servo de Eliseu. Se liga aqui agora, porque que o orgulho são dele, porque até o final da história a gente vai conseguir ver isso. Glória a Deus pelo cronômetro. Olha. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara suas vestes, mandou dizer ao rei, por que rasga as tuas vestes? Deixai-o vir a mim e saberá que há profeta em Israel. Glória a Deus, agora ele descobriu que tem um homem de Deus que vai receber ele. Expectativas são criadas no coração. Só que o texto continua. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Cara, por que a Bíblia tem que falar de detalhes de que ele estava com carros, com cavalos, mostrando a pompa que ele andava? A palavra de Deus podia só falar assim, e foi Naamã na casa de Eliseu. Mas eles mostram, conseguem mostrar na palavra de Deus detalhes que talvez a gente não perceberia, a gente não ia perceber. O orgulho. Seguinte. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, vai, lava-te 7 vezes no Jordão e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Seguinte. Naamã, porém, muito se indignou. E eu acho que eu estou na frente dos irmãos aqui. Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo, pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, o seu Deus, e moveria a mão sobre o lugar da lepra, e restauraria o leproso. O cara estava com um problema, criou a expectativa, e ainda falou do jeito que Deus tinha que fazer. A minha expectativa é que Deus faria dessa forma.
Aí ele me manda um qualquer? Eu sou Naamã, meu irmão. Você acha que eu vou receber qualquer um? E aí, além disso, ele não queria descer o Jordão. Ele queria fazer do jeito que ele tinha expectativa. Tipo assim, Deus, eu entendo que lepra é um trem terrível, eu estou sofrendo com isso, eu quero ser tratado, mas não tem como ser do meu jeito, não. Eu tinha expectativa de que o Senhor ia só nesse culto, no final, pôr a mão na minha cabeça e agora eu sairia daqui transformado. Quantas vezes você criou a expectativa que depois de uma oração sua vida nunca mais seria a mesma? E foi assim? Nunca foi assim. O processo sempre teve mais poder do que simplesmente uma mão imposta na sua cabeça. Por mais que tenha o seu lugar, as orações que você recebe, Deus libera coisas sobre a sua vida, eu acho que quando você recebe essas orações, também tem dias que o Senhor simplesmente começa um processo na sua vida através dessa oração. Ele não resolve o problema quando você recebe a oração. Ele dá start no processo quando você cai em si. Igual Naamã, ele começou uma saga ali, parecia que o trem não tinha fim. Na hora que ele descobre que tinha solução para o seu problema, ele começa a querer resolver o problema, não é resolvido no mesmo dia. A coisa não se resolve do jeito que ele queria. Só que agora, ele quer resolver do jeito dele. Por que ele não move a mão sobre mim, e a lepra é restaurada, e pronto, o leproso está curado? Essa era a expectativa dele. Você sabe por que essa era a expectativa dele? Porque se Eliseu chega até ele, diante da sua comitiva, e simplesmente coloca a mão sobre o seu peito, ninguém ia ter que ver a lepra. Era muito mais fácil eu receber uma oração e sair curado. É só ele pôr a mão sobre mim e eu não tenho que tirar mais dúvida, não tenho que fazer nada. Só que a palavra de Deus diz que existia um processo que ele devia cumprir. E Eliseu não retrocede. Porque Eliseu ali está representando a mão de Deus, o jeito que Deus vai agir. E Eliseu não foi natural. Ele foi orientado pelo próprio Espírito, de que deveria ser assim. E o processo não foi do jeito dele. E aí, o fato de Deus, eu imagino, de não ter simplesmente colocado as suas mãos sobre ele e ele ser curado, foi simplesmente para expor. Deus poderia curar com o Jordão e Deus poderia curar com oração, mas Deus quis que ele se despisse. E simplesmente se despisse de frente para aqueles que o admiravam. Naamã teve que tirar a armadura para descer no Jordão de frente para aqueles que tinham ele como capitão. Isso é humilhação. E o tratamento de Deus nem está sendo na lepra ainda. Deus está tratando o que é espiritual, o orgulho primeiro. Porque se expor dói. Ser transparente dói. Ser verdadeiro dói. Todo mundo quer mostrar a boa parte. A maioria das vezes, quando eu vou conversar com alguma pessoa, primeiro ele conta o quanto ele é bom, o quanto ele faz tudo bem. E no final, aí às vezes ele vai contar para mim o que ele faz de errado, mas ele fala, relaxa que eu já resolvi e tal. Porque ninguém quer mostrar a parte ruim. Ninguém quer pensar assim, eu errei, cara. Eu preciso de tratamento. Eu preciso ser transformado. Eu preciso que Deus me ajude. Eu preciso realmente aqui nesse momento ser vulnerável. Eu sou isso, isso, isso. Faço isso, isso, isso. E eu preciso sair daqui curado. As pessoas têm medo. Porque acham que quando as pessoas te ouvirem falando isso, vão te achar fraco. Eu quero te falar uma coisa, desmistificar algo na sua cabeça. Você que anda comigo, você que anda aqui na nossa igreja. Quanto mais você se expõe, eu não estou falando de você ser carnal, eu estou falando de você expor aquilo que você precisa de transformação. Quanto mais você procura ajuda, quanto mais eu vejo que você é de verdade, mais eu confio em você. Eu tenho uma pulga atrás da orelha com todo mundo que é muito bom, nunca tem nada demais. Não, não foi assim não. Não, essa história é mal contada. Não, não sei o quê. Morre logo, cara. Foi assim sim. Tem 10 pessoas falando que foi assim, você está falando que não foi? Simplesmente aprenda com o que você fez. Aprenda e além disso agora usa da oportunidade para ser transformado. Porque aí Deus chega até você, um sacerdote chega até você, um líder chega até você e agora quer te ajudar e na hora de você expor a lepra para alguém que pode te ajudar, você esconde. Você vai sair leproso. Você vai embora do jeito que você veio. Aí você acha, não, fui lá, abri meu coração, tá tudo bem. Tá tudo bem nada. Você fez igual Ananias e Safira. Você escondeu. Não tem transformação nisso. Não tem transformação em você ser parcialmente vulnerável. Mas aqui,
vendo que o texto continua falando qual que era esse processo, a gente vê que Naamã é orientado. E aquilo que sofria no coração dele, aquilo que pesava ele ter como atitude, que era o fato de se expor, vai ter que ser exposto. E você sabe que qual que é a parada? Porque o Rio Jordão, ele tinha um significado. Você já viu que o Rio Jordão aparece muito na palavra de Deus no Antigo Testamento? Você já viu tanto que o Rio Jordão é mencionado? E a maioria das vezes o povo está transpondo o Jordão, eles estão passando pelo Jordão. O Jordão parece que é um lugar de passagem, né? E todas as vezes é quando Deus quer mudar as pessoas de estação. A maioria das vezes você vai ver o povo de Israel passando pelo Jordão quando Deus está mudando as estações. E você sabe qual que é o significado do Rio Jordão? Lugar de descida. Lugar de descida. Lugar de humilhação. Às vezes tem áreas da sua vida que só vão ser tocadas quando você descer. E eu não estou falando de Deus te abater. Eu estou falando de você ter humildade no seu coração e submeter. Descida é, eu vou me curvar. Eu aceito. Eu me submeto. Por muitas vezes o Senhor Jesus e até mesmo o próprio Deus falou que o povo tinha dura serviço. Você sabe o que é dura serviço? É quando o rei passava e o povo não conseguia fazer isso aqui, ó. Não conseguia se prostrar, não conseguia se abaixar, não conseguia honrar. Era um povo de dura serviço, não se dobrava de jeito nenhum. Será que você não tem a dura serviço? Será que Deus não está querendo te quebrantar em algumas áreas há muito tempo? E aí, ao invés de você ser forte para ser transformado e aguentar o processo, você é forte em resistir a Deus para Ele não começar o processo. Você está igual Naamã, tipo assim, eu tenho expectativa de que o Senhor faça, mas faça do meu jeito, porque dessa forma vai ser mais fácil. Só que Deus primeiro está tratando o orgulho. Nós vamos finalizar falando de uma parte agora que é muito especial. Eu queria que você ficasse de pé. A banda pode subir. É até estranho, né? Porque o culto passado acabou tão rápido, tão demorado, né? Na verdade, foi até tarde. Só que nós vamos gastar um tempinho em oração, é por isso que nós estamos de pé já. Presta atenção numa coisa. Existem pessoas, agora você vai entender o cerne da mensagem. Existem pessoas que querem simplesmente ver a sua lepra exposta, para mostrar que você não é tão bom assim. Mas existem pessoas que mesmo estando debaixo da sua liderança, no caso daquela serva, ela não queria só expor, ela não queria que Naamã fosse lá e mostrasse, tirasse a armadura. Não, ela queria que ele fosse tratado. Ela queria que ele fosse curado. Ah, mas a esposa dele não podia ter intimidade com ele porque ele era leproso. É um fato. Quem tinha lepra, se tivesse intimidade, ainda mais de corpos, poderia pegar a lepra certamente. As pessoas não podiam ter proximidade com aquela pessoa. Além dele ser um leproso, ele contaminava os ambientes que eles estavam. Eles eram mal vistos. Só que existem pessoas que Deus coloca na nossa vida, igual aquela moça que estava na casa de Naamã servindo, que eles não querem expor o que você carrega. Eles querem que você seja transformado. Ela fala que tinha um jeito dele ser transformado. Ela, ao ver a lepra, ela não corre e fala: meu Deus, ele é um leproso, eu vou contar para todo mundo. Não, quem dera o meu Senhor soubesse que tem alguém lá em Samaria que pode curá-lo. As pessoas que às vezes sabem, ou se você sabe de alguém que talvez vive nessa situação, que você tem o mesmo sentimento do coração, pensando assim: Senhor, quem dera ele soubesse que o Senhor pode transformar. Quem dera ele soubesse que se o Senhor começar um processo na vida dele, ele vai sair daqui uma outra pessoa. Quem dera se ele submetesse aquilo que o Senhor quer fazer, o homem e a mulher que ele não se tornaria. Deus levanta pessoas ao nosso lado que não quer expor, Ele quer te ajudar. Ele quer te ajudar, Ele quer que você seja transformado. Às vezes, no caso, a pessoa que mais se aproxima de você é a pessoa que mais sofre com a sua lepra. A pessoa que mais convive com você é a pessoa mais ferida com o que você carrega. E Deus colocou ela do seu lado e essa pessoa constantemente te dá uns toques, te alerta, te faz você pensar e repensar o que você está fazendo. E você, não, dá licença. Deus colocou essas pessoas do nosso lado porque eles estão falando: dá para mudar.
Dá para ser transformado. Você não precisa viver assim. Tem cura para você. Deus pode te tratar. E aí Deus coloca essa pessoa do seu lado para te ajudar. Você já viu que essas pessoas mais próximas, mesmo sofrendo com aquilo que você carrega, elas não te abandonam? Elas permanecem, e são as pessoas que mais falam verdades ao nosso coração. E nem sempre é bom ouvir essas verdades, mas a gente tem que estar lá, ouvindo, e ser transformado por essas verdades. Essas pessoas não nos abandonam porque tem amor, né? E o amor tudo suporta, e você é insuportável, mas ele te suporta. Vou te contar um negócio. Infelizmente, a lepra afasta as pessoas, gera insensibilidade, tira a comunhão, tira a intimidade. Deus não tem intimidade com essas pessoas. E eu quero te mostrar a intimidade verdadeira, aquela intimidade de pessoas que realmente estão ali com o Senhor, a intimidade de oração, de quarto e tudo mais. Você não consegue, mano. Se você é um cara que ainda não trata essas coisas na sua vida, você não vive como Moisés. Você não é um amigão de Deus, você não é. Você pode até querer, mas você não é. A gente tem que perceber esses pontos e falar: Senhor, eu quero ter intimidade contigo. Senhor, eu quero ter comunhão com o corpo. Eu não quero ser excluído. Eu não quero ser julgado. E aí Deus, colocando os amigos de Naamã ao seu lado, aqueles que estavam junto com ele na batalha, aí que ele vira, na hora que ele vira as costas e fala: eu vou embora, porque lá onde eu estou tem rio mais limpo, tem uns rios muito melhor. Isso aqui é muito sujo. Eu não vou descer nesse lugar. Eu não vou me submeter a isso aqui. E aí ele ia virar nas costas e ir embora. Os súditos dele viram para ele e falam assim: Naamã, se ele tivesse te pedido coisa mais difícil, você não faria? É só descer o Jordão 7 vezes, você vai sair daqui curado, cara. Por que você vai resistir a uma coisa que é fácil? Porque para o orgulhoso, a exposição é a coisa mais difícil que existe. Se um profeta falasse: Naamã, você vai matar 30 caboclos aqui agora. Eu falo: rapaz, isso aqui eu já sou acostumado, me dá os caras aí que já era. Isso aqui eu já faço. Eu sou acostumado com isso aqui. Mas Deus colocou ele numa posição onde ele não tinha habilidade para resolver. Era uma questão de submissão. Não era uma questão de autoridade, era uma questão de submissão. Muitas vezes a gente quer usar da nossa autoridade para resolver algumas coisas, mas tem hora que resolve é com submissão. Resolve é com humilhação. Resolve é com contemplar e ser edificado por aquele que te subjuga, que é o Senhor. Naamã decide viver o processo. A gente não precisa nem ler, pode tirar o púlpito. Olha aqui. Naamã então vai descer a água, certo? Decidir viver o processo do Jordão. Então tá bom, vocês falaram que é possível, que eu vou ser curado, Deus quer fazer, não vai ser do meu jeito, eu vou ter que submeter, então vamos embora, vamos começar. Vai doer, vou expor. Vou ficar nu aqui agora? Vou. Vocês vão ver a lepra, vão escandalizar? Vão. Mas eu vou sair curado, não vou? Então vai valer a pena. Aí Naamã decide: vou descer o Jordão. E ele tira a sua armadura, ele tira a sua espada, ele tira o seu escudo, suas botas, e fica totalmente vulnerável. E aí ele vai e desce o Jordão. Aí ele vai e mergulha uma vez e vê que não foi transformado. Aí ele deve olhar assim e falar: mas a lepra não saiu. E aí ele vai a segunda vez e vai e mergulha de novo e a lepra não saiu. Mergulha a terceira vez e a lepra não saiu. A quarta ele já está meio desanimado, falando: será que na sétima vai ser mesmo curado? Esse trem aqui vai sair de mim? Porque eu não estou vendo transformação. Eu não estou vendo ela sair. Aí na quinta vez, já bem desanimado, ele vai e desce de novo. Só que ele se levanta de novo. Porque era 7 mergulhos. Então ele tinha que levantar, cair. Levantar, cair. Para Naamã, cada vez que ele tinha que mergulhar, que era descer e subir de novo, parecia que o processo estava mais distante, né? Só que Deus estava assim: só mais uma vez. Só mais um mergulho. Eu falei 7, já foi 5. Imagina se Naamã para no 5º mergulho. Preste atenção, Naamã está mergulhando, desceu, subiu. Parece os altos e baixos da nossa vida, né? Nossa, parece que agora essa área vai, hein? Vai ser transformada. E não acontece. Aí você vai e volta: não, agora eu estou bem. Sei o que, de repente cai de novo.
Aí levanta de novo, você fala, não, eu já cansei, já caí, levantei 300 vezes, isso aqui não vai funcionar. E Deus está falando, só mais uma vez. Para você o processo não passa, mas para Deus está falando assim, está quase lá. Na sexta vez, na hora que ele falou assim, essa é a última vez, eu cheguei no meu limite, isso aqui não vai ser transformado na minha vida. E ele chegou no esgotamento. Aí tem aquelas pessoas que estão ao lado dele e falam assim, vai Naamã, só mais um, é 7, não para no sexto, continua. E aí Naamã, igual motivado para aquele time de futebol, fala, cara, é só mais um, então vamos lá, eu desanimei, eu estou na sexta aqui, mas vai dar certo. Sétimo, o 7º mergulho? Então vamos embora. Aí ele desce no 7º mergulho. Puf. Aí ele levanta e vê que foi curado. Qual que é o sentimento de alguém que passou por um processo desse? Valeu a pena. Obrigado, porque vocês acreditaram. Obrigado, porque vocês me incentivaram. Obrigado, porque vocês me encorajaram. Obrigado, Senhor, porque o Senhor enviou aquela serva um dia falando que tinha um tratamento para o meu problema. Obrigado, porque o Senhor fez com que a minha esposa não fosse embora, mesmo eu sendo leproso. Obrigado, porque ela ouviu da serva e a mulher de Naamã que informou para ele. Então, Deus usou a esposa. A pessoa mais íntima daquela pessoa foi o canal de Deus para trazer luz sobre que haveria resolução para o seu problema. Depois ele teve amigos, teve liderança, todo mundo ajudando ele no processo. A liderança falando, então corre, eu vou fazer tudo. Agora vamos olhar a parte boa, né? O rei olhando e falando assim, Naamã, você é o cara que eu mais amo nessa nação. Vamos te ajudar, eu vou fazer o que eu puder, eu vou enviar dinheiro, eu vou enviar tudo, eu vou usar a minha influência, eu vou te ajudar. O rei tinha um coração de ajudar ele, a liderança tinha. Os amigos falaram, Naamã, não desiste não, cara. Você vai até o fim, você vai ser tratado aqui, você vai ser transformado. Tem cura. Vai lá, submete. Olha o tanto que Deus foi bom. Deus colocou uma pessoa íntima que não desistiu, enviou uma mensageira que falou para ele que tinha cura, usou a sua liderança para encorajá-lo a resolver o problema e por fim deu amizades que o encorajaram a resolver também. Essa é a nossa vida. A história de Naamã em nada nos edifica se a gente não pegar esses princípios. Ela tem muito princípio por trás. Depois para ler essa história. Você vai ver que Deus, no final, até mostra de forma exterior aquilo que ele fez. Mas a maior transformação de Naamã foi no coração. Naamã foi transformado de uma forma que ele nunca mais voltou a ter aquele tipo de altivez. Submeteu ao que Deus tinha feito. Feche seus olhos onde você está.